Faça a diferença. O mundo anda tão atribulado, tão cheio de problemas, de brigas, separações e discórdias. E você, o que tem feito para ajudar na solução destes muitos desafios que se apresentam? Tem se colocado como voluntário para ajudar? Tem estendido a sua mão e colaborado? Todos nós queremos mudanças para melhor. Mas você já doou um pouco do seu tempo? Pois então, a humanidade precisa de nós. Precisa de nosso esforço, de nossa boa vontade. Seja você parte desta solução e colabore para um mundo melhor para nós e nossos filhos. Amigos são tesouros que encontramos. Amigos vêm pra nos abençoar. Eles fazem sacrifícios, não esperam benefícios. Amigos são respostas de oração. Amigos são irmãos. O tempo e a distância não conseguem quebrar o elo dessa união. Mesmo longe eles se falam, quando perto se abraçam. O amigo massageia o coração. Amigos são irmãos. Choram juntos toda dor e não perdem o humor. Seu espaço é comum, cabem todos e mais um. Sua casa é um coração de mãe. Amigos são irmãos. Amigos são tesouros que encontramos. Amigos vêm pra nos abençoar. Eles fazem sacrifícios, não esperam benefícios. Amigos são respostas de oração. Amigos são irmãos. O tempo e a distância não conseguem quebrar o elo dessa união. Mesmo longe eles se falam, quando perto se abraçam. O amigo massageia o coração. Amigos são irmãos. Ele fala pra ajudar e se cala pra escutar. Um sorriso, uma canção, uma lágrima no olhar. O amigo entende o riso e a dor. Amigos são irmãos. Amigos são irmãos. Amigos são irmãos. Amigos são tesouros que encontramos.
sinto a presença de Deus na chuva que molha esse chão, que faz a planta germinar e a semente brotar, o trigo que faz o pão. Eu sinto a presença de Deus no vento que sopra o mar. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. Oh, meu amigo, se ainda está triste, então tire o véu da sua razão e olhe ao seu redor. Oh, meu amigo, verás como és belo o monte, a relva verde no horizonte e o sol nascendo a brilhar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Eu sinto a presença de Deus no vento que sopra o mar. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. É o vento que espalha no ar o cheiro de jasmim ao luar, em noite de estrelas tão belas. Oh, meu amigo, se ainda está triste, então tire o véu da sua razão e olhe ao seu redor. Oh, meu amigo, verás como és belo o monte, a relva verde no horizonte e o sol nascendo a brilhar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Oh, meu amigo, se ainda não se convenceu, abre o seu coração a Deus e deixa Ele te transformar. Quem pensa em matar-se, assim como já pensei outrora, não quer se matar, quer apenas evitar a dor. Venho dizer-te, amigo ou amiga, o suicídio é a porta falsa que centuplica a dor daqueles que por ela adentram. O trabalho no bem é a porta que cura as tuas feridas, reanima, reergue, reequilibra e alegra. Mesmo com a tua dor latejando, cante, ajude os que passam por situações mais dolorosas que a tua, perdoe, trabalhe e ame. Só assim as tuas feridas cicatrizarão. Viver é a melhor opção. Tende bom ânimo e fé. Dias melhores estão gravados no teu futuro. Coragem e fé. Ter coragem e fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade.
ter coragem, fé em toda dor, em todo mal que acontecer comigo. Sabe a luz de eterno amor que vem de Deus e o consolo de tão grande amigo. Sei que vem provar minha fé, se confio na tua vontade, se me manterei de pé, mesmo até após a grande tempestade. Aqui por toda a minha vida, do Espírito, frutos de coragem, fé, ante o medo e a fraqueza, provirão de teu amor perfeito. Se um dia sucumbir, vou querer levantar e seguir a caminhada firme em tua mão. Quando forte estiver e alguém vier perguntar, é Cristo em minha alma, corpo e coração. Vida de paz. Ó Deus, ensina-me a viver em paz. Paz para mim significa ausência de conflitos internos, reconhecimento da minha força interior, disposição para agir e servir, esperança de uma vida mais rica e um progredir infinito. Para encontrar essa paz, pretendo posicionar-me bem perante os acontecimentos e ficar imune às investidas do mal e do egoísmo. E para alcançar firmeza no raciocínio e bondade no coração, preciso de teu permanente amparo e o entendimento de tuas sábias leis. Quero ser envolvido agora pela tua presença, no perfume do teu amor, na claridade da tua luz e no calor da tua alegria. E para tê-los comigo, mentalizo-os penetrando em mim abundantemente, até no mais profundo e eliminando as impurezas mentais, orgânicas e espirituais que ainda tenho. Confortado pela tua presença, vou abrindo os portões da paz, onde permanecerei para sempre. Obrigado, obrigado. Boa noite aos nossos irmãos, às nossas irmãs. Que a paz do Mestre esteja sempre conosco, nos abençoando, nos fortalecendo e iluminando os nossos caminhos. Vamos orar? Roguemos a Jesus o teu amparo a todos os nossos irmãos em necessidade. Aqueles que não têm um lar para morar, aqueles que vivem na rua e que quase sempre necessitam da nossa ajuda, da nossa colaboração para sobreviverem. Então pedimos a Jesus que possa iluminar todas essas pessoas, iluminando também as nossas mentes, os nossos pensamentos, para que possamos auxiliar a todos eles e a todos que sofrem, que choram num leito de dor, a todos que em sofrimento muitas vezes não têm a quem recorrer. Pedimos a Jesus as bênçãos
para todos esses irmãos em humanidade, que eles possam receber a nossa solidariedade, a nossa fraternidade, o nosso amor. Da nossa parte, agradecemos imensamente por tudo, Senhor, e que a Tua paz envolva especialmente aqueles irmãos que se encontram em conflito no leste europeu ou em outras regiões onde a guerra se faz presente nesse instante, que o Senhor possa levar o entendimento, a compreensão, a paz a todos os nossos irmãos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos comentar sobre a questão 74 do Livro dos Espíritos. Ela ainda faz parte da parte primeira, capítulo 4, do Princípio Vital, e vamos falar sobre inteligência e instinto. Nessa questão, Kardec pergunta assim: pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência? Isto é, precisar onde uma acaba e começa a outra? E os espíritos respondem: não, porque muitas vezes se confundem, mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Então, claramente, nós podemos distinguir através das atitudes o que é do instinto e o que é da inteligência. Por quê? Porque a inteligência, ela é algo raciocinado, ela é algo em que a gente pondera, que a gente escolhe, que a gente tem a capacidade de fazer essa escolha já, num nível de evolução em que a gente já consegue fazer isso, né? Já o instinto não, é como se fosse uma programação, como se a gente agisse simplesmente de uma forma mais programada mesmo, pré-determinada, para que a gente simplesmente sobrevivesse. Então, assim, de forma mais simples, né, em palavras mais simples, nós podemos diferenciar, distinguir um do outro pelas atitudes, né, pela forma que decorrem as atitudes, nesse aspecto, sendo a inteligência algo analisado, ponderado, escolhido, e o instinto não, algo mais programado. E o Espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, faz o comentário, como a gente já sabe, né, dessa questão também, sobre instinto e inteligência. E é muito interessante que a gente leia o comentário dele juntos, para que a gente analise e entenda questões peculiares, detalhes, né, dessa questão do instinto e da inteligência, que são muito interessantes. Vem aqui comigo que nós vamos ler esse comentário. Começa dizendo assim: não se pode determinar onde termina o instinto e começa a inteligência. Contudo, um e outra têm funções diferentes. Então, isso nós entendemos, né? No âmbito da vida. E dá para perceber no homem evoluído a imposição de um e a ascendência da outra. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o instinto vai saindo, né? Não é que ele vai sair, que nós vamos perder o instinto. Não, não é isso. Ele vai diminuindo, ele vai deixando de falar mais alto e a inteligência vai assumindo um papel mais preponderante, né, nas nossas atitudes. Por quê? Porque nós vamos escolher, nós vamos ponderar, nós vamos analisar o que é melhor para nós. Tá certo?
O instinto é a mesma inteligência em estado primitivo, e a inteligência é o instinto aprimorado. Porém, a divisão de um para com o outro é bastante sutil para que se possa constatar com os nossos sentidos. Então, é muito complicado que a gente entenda o que é instinto, diferenciar de forma muito clara e evidente o que é instinto e o que é inteligência, com os nossos sentidos, né? Por quê? Porque elas são tênues, as diferenças são tênues. O instinto é uma espécie de condicionamento divino, ele continua, na divina estrutura do espírito. Então, assim, nós seguimos um determinado comportamento para a nossa proteção. E isso é algo intuído por Deus, né? Condicionado por Deus. É, pois, uma espécie de programação da divindade, como nós falamos anteriormente, na formação da alma. Podemos analisar os animais, e é muito interessante esse exemplo que ele traz. A cada espécie é determinado desenvolver um tipo de vida, e todas as gerações fazem o mesmo, por lhes faltar a razão, sendo ela o fator primordial no aprimoramento de métodos de todas as criaturas humanas. É bom se notar que o homem de ontem não teria as mesmas condições de vida dos homens de hoje. Então, à medida que a inteligência vai aflorando com a nossa evolução, né, inicialmente, instinto, programação divina, mas nós fazemos escolhas, mesmo tendo essa programação, porque nós não somos robôs, nós temos as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio. E mesmo tendo esse instinto falando mais alto em nós, à medida que vamos evoluindo e fazendo as nossas escolhas, cada vez mais acertadas e desenvolvendo o lado moral, a gente vai aprimorando essa inteligência. E aí nós somos mais capazes de fazer as escolhas e ponderar os fatos, certo? E aí, Miramês continua. Tudo melhorou, de modo que o bem-estar cresceu, por ser fruto da inteligência. E como já dissemos, também a inteligência irá ceder lugar à intuição, que tem aparências de instinto, mas vibra em faixa muito diferente. O primeiro é terreno, e a segunda é divina. Em tudo no mundo há ordem para crescer e iluminar. Então, temos a inteligência, já conseguimos fazer as nossas ponderações. Vamos desenvolvendo ali a asa da inteligência e do conhecimento. Fazendo as nossas escolhas, fazendo nossas ponderações. E isso vai desenvolvendo a nossa intuição, porque vamos ficando também, à medida que vamos estudando, por exemplo, a doutrina espírita, a mediunidade, que vamos estudando os ensinamentos de Jesus, nós vamos ficando o quê? Mais depurados. E essa depuração moral, vamos dizer assim, vai trazendo para nós a intuição. Que aí nós vamos tendo a certeza daquelas nossas escolhas, até pela faixa vibratória na qual a gente se encontra. Continuando a leitura. E ele fala assim: o instinto no espírito encarnado não atrofia da maneira que muitos pensam, para que a inteligência o domine com toda a exuberância. Ele não desaparece. Notamos a sua ação orientadora no mundo inteiro, como sendo uma mente instintiva, a orientar todos os órgãos, se não todo o mundo celular. E como inteligência, notamos a sua ação benfeitora no campo dos sentimentos que se iluminam, ajudam o raciocínio a beneficiar a coletividade. Pela força do amor, a inteligência é prova evidente da maturidade da alma, e é neste momento que Deus acha conveniente que o espírito fique mais livre e caminhe com os próprios pés, que entre na fase de conquistar a sua paz e notadamente responder pelo que faz com as suas faculdades. É onde entra o livre-arbítrio. Então, à medida que nós
vamos fazendo as nossas escolhas, e essas escolhas são acertadas, nós vamos ficando cada vez mais intuitivos. E essa intuição é o que nos leva ao caminho certo, porque nós vamos nos conectando com vibrações superiores, nós vamos nos conectando com energias boas, né? Porque as nossas atitudes e escolhas, a gente sabe disso, ela atrai essa vibração. E assim nós vamos depurando a nossa intuição e ficando cada vez mais conectados com essa vibração superior. O tanto que é interessante, né? E aí é onde Deus, à medida que nós vamos realçando em nós a inteligência, essa capacidade de fazer as escolhas, o nosso instinto, ou seja, aquela programação vai diminuindo e o nosso livre-arbítrio vai ficando cada vez mais evidente. Esse nosso poder de escolha, nós vamos ficando mais livres para fazer as nossas escolhas. À medida que Deus vai percebendo que nós estamos nessa capacidade, com essa capacidade. O instinto é cego no tocante às escolhas por si mesmo. É uma programação, se assim podemos dizer. Já a inteligência tem a capacidade de selecionar e saber o melhor. Ela faz parte mais diretamente da consciência e tira dela informações sobre as leis naturais da vida e das vidas sucessivas. Olha que interessante, né? O que ele comenta. A inteligência é a consciência cada vez mais sendo aflorada e despertada. E a intuição, ela vai despertando a gente para as melhores escolhas, que é o lado moral. Então, a gente tem que desenvolver as duas asas, não é? A gente sempre fala aqui. Tudo isso é motivo de muitas pesquisas ainda, para que a luz se faça. Não podemos deixar de escutar assuntos como esses, tão fascinantes, nos levando a entender que grande parte da nossa felicidade se encontra ao nosso alcance. Depois da dependência de Deus. A doutrina dos espíritos veio abrir um campo grandioso de estudo sobre a vida espiritual. E a mediunidade em todas as dimensões da vida nos pode fornecer muitas informações valiosas acerca da vida, da alma e de todos os seus sensíveis corpos, para que possamos nos expressar e avançar para o Senhor. Então, a doutrina espírita, ela vem abrir esse leque de raciocínios, essa comunicação com os espíritos, para que a gente entenda, através da mediunidade, para que a gente entenda as diferentes experiências, o que é que nós devemos seguir, aquilo que nós já não devemos seguir, aquilo que nós devemos aprimorar em nós. Somos conclamados o tempo inteiro com essa comunicação espiritual, a nos depurarmos mais, a aproveitarmos os nossos momentos aqui na Terra, para que a gente faça o bem, para que a gente desperte as melhores vibrações sempre e escolha estar com ela, não é? Então, assim, o estudo da mediunidade e tudo aquilo que a doutrina dos espíritos nos traz de conhecimento, nos abre os olhos, nos traz conhecimentos valiosos acerca das nossas escolhas, né? E esse despertar vai realçando a nossa intuição cada vez mais. E aí, Miramês termina de forma espetacular, como sempre, dizendo assim, e eu já termino também, né, o comentário de agora, dizendo que Deus nos abençoe para que a gente possa entender melhor a vida em que vivemos. E que nós possamos, assim, desenvolver as duas asas, não é? Para que a gente alce voos cada vez mais belos. Fiquem com Deus, tenham todos um ótimo dia. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus amigos, boa noite. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. O tema do Evangelho de hoje, dessa noite, ele nos fala se nós podemos ou até deveríamos reparar, observar, repreender
os defeitos do próximo. Mas é interessante que esse estudo do Evangelho está dentro do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. E o que quer dizer a palavra misericordioso? Aquela pessoa que tem misericórdia. Mas a palavra misericórdia, estudando, a gente vai observar que ela vem ali do latim, onde diz miseratio, ou seja, miséria, mais cordis, quer dizer coração. Ou seja, é o meu coração, um coração que se debruça sobre a necessidade, sobre a miséria do outro, a miséria humana. Então, misericórdia é o coração que se volta, que se debruça, que se dedica à miséria do outro. Mas é interessante que o termo não fala apenas da miséria material, da necessidade do alimento, do dinheiro, do agasalho físico. Fala também da miséria humana, ou seja, eu como ser humano às vezes tenho minhas necessidades e que eu então, exercendo a misericórdia, eu olho a miséria, a necessidade daquele ser humano. E Kardec tem muito entendimento ao colocar esse estudo, quando a gente fala da observação dos defeitos alheios, dentro do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Porque quando eu observo a necessidade, quando eu observo um defeito alheio, eu estou observando uma, entre aspas, uma miséria, uma necessidade de alguém. E é com esse olhar que nós precisamos ver a necessidade da outra pessoa, como uma pessoa que necessita de apoio. Agora, é fundamental que a gente entenda o quanto que a gente pode ajudar, quanto que a gente pode construir e, ao mesmo tempo, o quanto que a gente pode prejudicar, o quanto nós podemos destruir com os nossos comentários, com as nossas observações, com as nossas críticas, com a nossa forma de agir perante os defeitos das outras pessoas. A nossa fala, a nossa comunicação com as outras pessoas exerce um papel tão grande na nossa vida, ela exerce uma função de tanto alcance que a gente às vezes não imagina a profundidade da importância do quanto que aquilo que a gente fala, quanto que aquilo atinge o destino das outras pessoas. Só para a gente ter um exemplo, no livro A Divina Comédia, lá no Inferno, Dante ele faz os anéis, né, vamos dizer assim, os degraus, como se fossem esses anéis, como se fossem degraus do inferno. Então, do mais alto, quanto mais profundo, mais eu vou adentrando, né, nos círculos do inferno, até o 9º círculo, que é onde estaria ali Lúcifer, onde habitaria Lúcifer, no 9º círculo do inferno. O 8º círculo, que é o círculo mais próximo de Lúcifer, ou seja, além dos ladrões, dos assassinos e tudo mais, estão aqueles hipócritas, os sedutores, os lisonjeiros, os corruptos, as pessoas que disseminaram a discórdia. Ou seja, no entendimento de Dante, ele ali nos seus sonhos, né? Ele escreveu a Divina Comédia, diz ele, a partir dos seus sonhos,
as pessoas que usam a sua fala para disseminar a discórdia, as pessoas que usam na hipocrisia, na corrupção, né, da fala, na pessoa que comercializa os dons sagrados, ou seja, aquela pessoa que usa da sua fala, que usa da sua comunicação para fazer o mal, é a pessoa que está mais próxima do diabo. Um outro exemplo, para situar um exemplo mais próximo de nós, no livro Libertação, no capítulo Operações Seletivas, André Luiz, junto com o instrutor Gúbio, eles vão adentrar numa cidade das zonas trevosas e tal. E lá, nessa cidade, André Luiz ele se surpreende, porque é feito com uma espécie de separação dos espíritos desencarnados. E ele fala, mas como assim? Aí o instrutor vai explicar para ele, aqui esses espíritos responsáveis, entre aspas, pela justiça dessa região, eles separam os espíritos por categorias. Então, pelas suas vibrações, pelas emissões mentais que eles emitem, esses espíritos são reunidos entre si, né? Então, esse processo de reunião, ele dá o nome de operações seletivas. E numa dessas reuniões, o espírito, que seria o magistrado que presidia ali essa reunião, ele começa ali, ele faz um discurso, que a gente selecionou aqui um trechinho, que ele diz o seguinte: nem lágrimas, nem lamentos, nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. Esta casa não pune, nem recompensa. Ou seja, no entendimento dele, o que eles vão fazer ali, né, com aqueles espíritos sofredores, não é punição. Eles mereceram aqueles sofrimentos. Isso ele dizendo. Nem sentença condenatória, nem absolvição gratuita. A morte é caminho para a justiça. Escusado qualquer recurso à compaixão entre criminosos. Não somos distribuidores de sofrimento, e sim mordomos do governo do mundo. Eles se intitulavam ali naquela região o governo do mundo, né? Nossa função é a de selecionador de delinquentes, a fim de que as penas lavradas pela vontade de cada um, repetindo, as penas lavradas pela vontade de cada um sejam devidamente aplicadas em lugar e tempo justos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: olha, o seu julgamento, nós vamos fazer aqui o julgamento, mas quem decidiu a sua pena foi você mesmo. Isso o espírito lá da região, das regiões trevosas, hein? Mas o que ele está dizendo é profundamente, vamos dizer assim, de um ensinamento grande para nós. Quem abriu a boca para vilipendiar e ferir, prepare-se a receber de retorno as forças tremendas que desencadeou através da palavra envenenada. Lembra lá do inferno de Dante? Ou seja, as pessoas que estavam mais próximas eram aquelas que usaram a palavra, a boca, como veneno na corrupção, na sedução, na semeadura da discórdia e tudo mais. Quem abrigou a calúnia suportará os gênios infelizes aos quais confiou os ouvidos. Quem desviou a visão para o ódio ou para a desordem, descubra novas energias para contemplar os resultados do desequilíbrio a que se consagrou espontaneamente. Quem utilizou as mãos
em sementeiros de malícia, discórdia, inveja, ciúme e perturbação deliberada, organize resistência para a colheita de espinhos. Quem centralizou os sentidos no abuso das faculdades sagradas, espere doravante necessidades enlouquecedoras, porque as paixões envelhecentes mantidas pela alma no corpo físico explodem aqui, dolorosas e arrasadoras. A represa por longo tempo guarda micróbios e monstros, segregados à distância no curso tranquilo das águas. Todavia, chega o momento em que a tempestade ou a decadência surpreendem a obra vigorosa de alvenaria e as formas repelentes, libertadas, se espalham e crescem em toda a extensão de corrente. Seguidores do vício e do crime, tremei. Condenados por vós mesmos, conservais a mente prisioneira das mais baixas forças da vida, à maneira do batráquio, do sapo, encarcerado no visco do pântano, ao qual se habituou no transcurso dos séculos. Ele está dizendo o seguinte: nós, que às vezes nos habituamos ao mal, e não vamos pensar aqui no mal do crime ordinário, do crime previsto no Código Penal nosso, no crime aos olhos da lei humana, mas no crime da discórdia, da semeadura da calúnia, na semeadura da intemperança entre as pessoas, aquela pessoa que vê o mal, entre aspas, o erro de uma outra pessoa e espalha, por mais que seja verdade, sai espalhando para todo mundo, ou seja, ela está pegando a sujeira e espalhando para todo mundo ver. Ou seja, são pessoas que estão habituadas ao mal. E é isso que ele está nos ensinando. Se a nossa mente é prisioneira do mal, esperar o quê? Depois da vida, depois da morte. É isso que ele está dizendo. Então é esse comparativo entre o inferno de Dante e o livro Libertação que nós trouxemos para mostrar justamente isso, que aquilo que nós usamos, os sentidos nossos, as nossas faculdades de observar, de ouvir, de falar, é fundamental na nossa vida. Tem um valor muito superior, um valor muito maior do que às vezes nós imaginamos. É muito comum às vezes a gente observar algo e comentar com alguém, olha o que fulano fez, olha como fulano está e tudo mais, sem a gente dar conta, né, da extensão desse comentário. É como no livro de Hilário Silva, ele falando numa casa espírita, as pessoas ali, o grupo mediúnico, chegava o médium e todo mundo não falava nada. Aí quando ele não estava perto, todo mundo comentava, você está sentindo o cheiro de álcool dele e tal. Ou seja, as pessoas comentavam o erro alheio, como se isso fizesse algum bem. Ninguém chegou nessa pessoa e estendeu algum tipo de ajuda, viu se ele estava com algum tipo de problema que pudesse receber algum tipo de solução. Nesse aspecto, nós precisamos aprender a dirigir os nossos sentidos. Isso a doutrina espírita nos ensina. Lá na Epístola de Tiago, o apóstolo Tiago vai nos dizer o seguinte: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirijamos o corpo inteiro. Ou seja, ele está dizendo assim, se eu ponho um freio no cavalo, na boca do cavalo, é para que eu, dirigindo a boca do cavalo, o corpo inteiro do cavalo obedeça.
Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de ripas, ventos, por pequeníssimo leme, são dirigidos por onde queira o impulso do timoneiro. Está dizendo o seguinte: olha, pensa na embarcação, olha o tamanho da embarcação, o tamanho de madeira, quantidade de peso de madeira, a força dos ventos que batem nesse navio, e um leme minúsculo que fica lá na polpa desse navio consegue dirigir toda essa embarcação pela vontade do timoneiro. Assim também a língua, diz o apóstolo Tiago, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ou seja, um foguinho pequenininho queima uma floresta. Uma palavra pequena, um pequeno comentário maldoso pode destruir a vontade de trabalho de alguém, destruir um empreendimento de alguém, uma vontade de colaborar, de agir e tudo mais. Ora, continua o apóstolo, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. O que nós falamos, o que nós construímos em torno de nós, em termos de vibração, constrói um destino positivo ou negativo. É essa reflexão que eu imagino Kardec também nos traz. Eu devo observar os defeitos alheios, devo repreendê-los. Aí os espíritos são muito felizes, nos dizem o seguinte: sim, com qual intenção? Observar primeiro qual é a intenção. Você vai apenas destruir a pessoa a pretexto da verdade? Você vai simplesmente destilar maldade, maledicência da sua boca a pretexto de falar a verdade? No que isso ajuda? Ou seja, qual a intenção? Esse entendimento nós temos que ter. E nós temos que ter tanto cuidado com aquilo que a gente fala, também como aquilo que a gente ouve, né? E a gente lembra de uma outra história, também de Hilário Silva, o livro Almas em Desfile. A história é Ao Pé de Ouvido. E Batuíra, diz Hilário Silva, ali nos seus trabalhos e tudo mais. E o Dr. Cesário Mota, que também era um médico, bastante trabalhador e tal, também espírita, chega para ele e fala: Batuíra, eu acho bom você parar com esse trabalho seu. Mas por quê, doutor? Ué, porque as pessoas estão falando muito, Batuíra. Estão falando que você, essas doações que você recolhe das pessoas, que você pede aí para as obras e tudo mais, na verdade você que fica com esse dinheiro, com essas doações e tudo mais. Tem gente que também fala com esses tratamentos, esses passes que você dá, às vezes em mulheres e tudo mais, que você na verdade está se aproveitando da situação para ficar sós com essas mulheres. Há também outras pessoas que estão falando que você usufrui de tudo isso para ter uma posição de destaque, para ter alguma importância e tirar proveito disso. Então, assim, estão falando muito, Batuíra, as pessoas estão falando demais, muito mal de você. Então, não seria melhor você parar com isso, né? Ou seja, olha o poder da calúnia. A pessoa
as pessoas falando do Batuíra e do Cesário contando para ele o que as pessoas estavam falando dele. E aí o Batuíra ouviu tudo aquilo e tal, falou: doutor Cesário, o senhor tem sido um grande trabalhador, eu tenho observado contra a febre amarela, contra algumas doenças, vejo o senhor trabalhando demais e tal na medicina aqui. Quantas vezes eu já vi o senhor limpando doentes, pessoas que vomitam sangue, né, e tal, e o senhor limpando aquilo, quase que o esgoto em forma de sangue e tudo mais. O senhor cogitaria deixar a medicina? Aí o doutor Cesário Mota pensou: Batuíra, você tem razão. Tem doentes do corpo e doentes da alma. É melhor a gente continuar, né? Então, assim, as pessoas que ainda estão no hábito de reparar o defeito alheio, de ficar destacando o que a pessoa tem de errado, o que aquilo que ainda, as imperfeições que nós temos e tudo mais, é um estágio. A pessoa ainda está naquele momento, é a alma que ainda está enfermo. Mas a enfermidade é só um estado. Todos nós passamos por estados de enfermidade, todos nós já tivemos doenças e saramos delas. Esta também é uma enfermidade. Não vamos nos apegar a isso. Se a gente algum dia for vítima disso, se alguém ficar reparando os nossos defeitos, mesmo que sejam verdades, mesmo que aquilo que a pessoa aponte, falar: você está fazendo isso, você tem isso, você é ruim nisso, você é isso, você dá... Que seja verdade, ainda que seja verdade, porque se não for, melhor ainda. Se for verdade, que isso não sirva de motivo da gente se abaixar, parar, pior, parar de fazer o bem, se desanimar e tudo mais. É o comportamento do Batuíra. São doentes da alma. Vamos ouvir e deixar para lá. Por outro lado, se a gente observar alguém que esteja ainda com algum comportamento infeliz, seja alguém que ainda precisa melhorar em determinada coisa, seja verdade, ainda que a gente observe que esteja acontecendo e tudo mais, não nos cabe julgar. Tem uma história que é atribuída a Jesus, se não é verdade, a história é bem contada, como diz, né, como diz o ditado italiano, se não é vero é ben trovato, e diz que Jesus caminhava com os apóstolos e viram um cachorro morto. Todos os apóstolos se viraram o rosto para não sentir o cheiro do animal, do cadáver do cachorro. E Jesus exclama: que belos dentes tinha esse animal. Não importa se essa história é verdadeira ou não. A mensagem é o seguinte: o que nós estamos observando? O que Jesus observou? O que Jesus via em Paulo de Tarso? O perseguidor de cristãos? O que Jesus via em Pedro? Aquele que ia negá-lo? O que Jesus viu em Maria Madalena? A mulher em dificuldades? Ou viu nela, nas palavras de Emmanuel, o maior exemplo de renovação interior? Ou viu em Pedro o grande trabalhador no qual ele fundou a igreja cristã em Jerusalém, que se espalhou pelo mundo inteiro? Ou em Paulo, sem quem nós não teríamos hoje o evangelho disseminado na terra? É isso.
O que nós estamos observando? A visão de Jesus é outra. Vamos nos aproximar um pouco da visão de Jesus. Vamos ver o bem que está atrás. Ninguém é tão mal que não tenha uma qualidade sequer que a gente possa observar. Vamos nós, então, evitar o julgamento. Se é para a gente ver algum erro em alguém, é para que nós não cometamos esse erro. Só para isso. E a gente oferecer sempre o que nós pudermos de colaboração. O papel do cristão, do verdadeiro espírita é esse. Não é ser uma pessoa perfeita, não é pregar moralismos a ninguém, mas é sempre oferecer a sua mão, oferecer o que eu posso fazer, como Jesus ofereceu a mão a Maria Madalena, ou seja, como eu posso ajudar. Esse é o papel do espírita cristão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades
por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.